de quem esteve à frente da Secretaria nos últimos 8 anos. E esta responsabilidade deveria estar sendo cobrada e não silenciada, porque, em última instância, a população pagou um alto preço em relação às decisões tomadas, e conveniências políticas e eleitorais não justificam e não podem justificar uma omissão nossa quanto à responsabilidade dos 2 últimos governos na cidade de São Paulo. Bom, eu quero fazer rápidos comentários vindo de Brasília para cá. Esses 6 meses eu fiquei perambulando pelo interior do estado. Provavelmente vocês não me viram por aqui em raras oportunidades. E foi uma decisão racional e estratégica de ir para mais de 60 municípios, e o nosso boletim expressa um pouco isso. Até para que eu não fosse instado a opinar o tempo todo sobre o que está sendo feito ou o que poderia ser feito. Passados 6 meses, eu sou obrigado a voltar para a capital. E eu estou, nesse momento, da volta à capital. E ao voltar para a capital, eu pedi uma conversa com o secretário Felipe, e faremos essa conversa em breve, e estou conversando com outros agentes políticos. Por quê? Porque o que está acontecendo na cidade de São Paulo tem consequências para o futuro do SUS. Vejam que nós teremos uma disputa para o governo do estado no ano que vem, onde muito provavelmente nós teremos 2 profissionais da saúde, que são o Alckmin e o Padilha, disputando quem irá governar o estado de São Paulo e com que proposta. E já nos pleitos anteriores, a questão da saúde tem assumido uma importância crescente, por necessidade da população, por diferentes razões, e os partidos e os candidatos estão sendo obrigados a conhecer a proposta do Sistema Único de Saúde. E são vários aspectos que estão mal resolvidos. Eu coloquei em votação na Assembleia, espero aprovar, a obrigatoriedade do uso do SUS, do símbolo do SUS. Todos os serviços, inclusive particulares, que vierem a receber verbas do SUS, vão ter que colocar claramente para conhecimento da população, não só nos uniformes, mas nos impressos, nos veículos, equipamentos, que aquilo lá foi adquirido com verba do Sistema Único de Saúde. E mais do que isso, tem que ser patrimoniado no SUS, porque a gente tem recebido várias denúncias de organizações sociais que estão comprando com recursos públicos e incorporando nos seus respectivos patrimônios. E isso precisa ser investigado, denunciado, e o poder público não pode se omitir diante desta possibilidade. Há sim taxa de administração, e ela está embutida, camuflada, e ela é da ordem de 13%. Qualquer profissional da área jurídica sério que trabalha numa organização social sabe dos mecanismos que foram criados para não deixar transparecer a existência desta taxa de administração, que eu digo para vocês, é da ordem de 13%. E ela está em todos os contratos. Portanto, rever os contratos, rever o seu prazo de validade, é apenas um aspecto, quando na verdade nós deveríamos discutir qual é o escopo, qual é o conteúdo desses contratos. Quando se fez a municipalização plena na cidade de São Paulo, na gestão da ex-prefeita Marta Suplicy, em 2002, nós incorporamos um conjunto de contratos que foram firmados pelo governo do estado e que o nosso governo, desde aquela ocasião, nunca fez uma análise séria sobre como aqueles contratos foram firmados para atender a que necessidades e se eles estavam ou não compatíveis com o nosso plano municipal de saúde. Então eu estou falando de coisas que vêm se arrastando na cidade de São Paulo há mais de 8 anos. Então, no momento em que nós vamos para uma conferência municipal de saúde, eu acho correta a orientação que está sendo dada aqui, que, embora seja necessário que se preste conta do que está sendo feito, que a gente abra um espaço para que a população e os vários segmentos compreendam em que sentido nós estamos caminhando. Vou citar um exemplo. Durante toda a campanha nós dissemos que novos equipamentos não seriam entregues para as organizações sociais. Toda a campanha eleitoral foi dito isso. E a primeira oportunidade que nós tivemos, que é de abrir o Hospital Sorocabana, com toda a luta que nós fizemos,
inclusive ameaça de morte que eu sofri e a minha família foi obrigada a ter segurança em razão das ameaças que eu estava sofrendo, não foi entregue para a autarquia municipal. O compromisso assumido em campanha, nos palanques, nas ruas, não era o de entregar o Hospital Sorocabana para uma organização social, mesmo que fosse a da minha faculdade, que é da Faculdade de Medicina da USP. Então esse debate precisa ser feito, porque isso vai tirando credibilidade da gente. Eu penso que nós temos que fazer a defesa deste governo, que nós temos que fazer avançar a proposta de implantação do Sistema Único de Saúde, e a melhor forma de fazer isso é não ficar bajulando. A melhor maneira de fazer avançar é discutir com seriedade, com respeito, mas mostrando que é possível ir além daquilo que nós estamos conseguindo fazer até esse momento. E na minha volta para a cidade de São Paulo, isso eu vou conversar com o secretário, eu quero colocar o nosso mandato à disposição para ajudar a fazer o Sistema Único de Saúde avançar, mas que seja de maneira coerente com aquele documento e com tudo aquilo que nós construímos. Exemplo, talvez vocês não saibam, eu ajudei a escrever o decreto 53.990 de 13 de junho de 2013. Foi escrito no meu escritório, a pedido do Conselho Municipal de Saúde, com a minha participação, mesmo não sendo membro do governo. Este decreto, que é preciso que vocês conheçam, dá um prazo de 6 meses para toda a legislação da participação social ser revista na cidade de São Paulo. Eu falei 13 de junho, nós já estamos indo para 13 de agosto, portanto, julho e agosto, já são 2 meses, restam 4, para rever a lei, que é da época do Maluf, para rever os decretos, para rever as portarias. Então eu penso que nós temos que colaborar para que esse avanço ocorra de uma maneira a que o poder público não fique com a única responsabilidade de fazer isso sem que tenha a nossa solidariedade. Então eu penso, Paulo, que esse espaço aqui é um espaço não só de crítica, mas ele tem que ser um espaço de formulação. Se nós achamos que pode avançar mais, se nós achamos que é possível definir mais claramente qual é o modelo de saúde que nós queremos, nós temos a obrigação de ajudar a formular, e não apenas ficar cobrando de quem está hoje à frente da secretaria ou do governo uma resposta que cabe a todos nós darmos. Então, é com esse espírito que eu vim para essa reunião, vocês vão me ver cada vez mais frequentemente, e eu vou falar aquilo que eu penso, mas dentro da perspectiva de ajudar o governo a, de fato, fazer o SUS avançar na cidade. As unidades que já estão implantadas para terceirizar, para algumas OS. O que vier tem que ser construído uma nova unidade e não simplesmente reinaugurar uma unidade já existente há tantos anos. Porque o que aconteceu na gestão passada foi a mesma coisa. Respondendo algumas questões, bom, então, eu acho que em parte a Elvira já respondeu a questão da avaliação, né? Que tipo de avaliação a gente quer fazer em relação aos serviços? Eu acho que na revisão do contrato, quer dizer, dos contratos, né? Existem um monte existem vários indicadores aqui de avaliação que a gente teria que rever, né? Indicadores de produção, indicadores de qualidade, mas fundamentalmente eu acho que talvez construir o contrato junto com o conselho, e aí isso cria um outro ambiente, na verdade, de acompanhamento, não só nos indicadores aqui. Na verdade, é claro que você vai ter que cumprir o mínimo de produtividade de cada um desses serviços que estão sendo contratados, mas a participação do conselho, a revisão e o acompanhamento, acho que cria um outro ambiente de... Isso a gente está falando acreditando que nós vamos renovar os nossos contratos novos aí que estão colocados, né? Quer dizer, os convênios estão sendo renovados, os contratos também. Mas acho que é uma revisão, eu não sei lá, teria que analisar. Nós temos
uns órgãos que chamam CONACs, né, que acompanham os conselhos, que acompanham os indicadores que estão propostos aqui nos convênios e nos contratos. Isso são acompanhados, em geral é feito uma ou outra revisão, quer dizer, médicos que não foram contratados, o que tem de falha ali, e os indicadores colocados. Os convênios, eles colocam você deve cumprir 75% das metas que estão colocadas para receber o valor prometido, e mais algum incentivo se você fizer mais de 75% das metas, não é isso, Tereza? A renovação, quanto tempo mais? 1 ano, 2 anos? Qual o tempo que está se utilizando para essas renovações de contrato? Então, eles estão vencendo agora. O nosso contrato da micro-região, ele foi assinado em 2008, está vencendo. 5 anos. Eu pensei que era um ano padrão 5 anos de renovação para a gente poder ter uma nova conversação. É que uma denúncia pode ser feita 3 meses de antecedência e tal, certo? Mas o contrato padrão é 5 anos. Por isso que está vencendo agora e pode ser mudado. Então, o que eu acho que é importante é o seguinte, quer dizer, os conselhos... Olha, por todos os lugares onde a gente passa, tem reuniões e bota essa conversa, o pessoal todo desejaria que fosse um contrato de 1 ano, para que a gente pudesse rever as situações, ou no máximo 2 anos. 5 anos é entregar o pescoço à forca. A verdade é agora, você pode romper o contrato, você não precisa manter o contrato 5 anos, se você achar que não está adequado, se mudou a administração, não é esse contrato que a gente quer, o contrato pode ser revisto desde que você dê um prazo aí de, acho que não, 3 meses, tá certo? Então, o contrato tem um prazo, mas não obrigatoriamente ele vai ser seguido. Eu acho que é um esforço já dos nossos profissionais, o pessoal que está organizando mesmo este fórum, são pessoas que eu conheço que estão começando também junto com a gente que está fazendo a gestão, olhar os contratos e a gente com um olhar mais crítico, né? Começar a propor mudanças nos indicadores, mudança na forma de gestão, enfim, aquilo que a gente acha que é mais, pode criar um clima de uma participação maior do trabalhador no processo de trabalho, não é? Que eu acho que isso acontece muito, é muito taylorista e muito... há muitas exigências formais que o trabalhador tem que cumprir, de meta, de produção, não sei o que na verdade às vezes prejudicam o trabalho em equipe, a gente sente isso, não é? Então a gente começar a romper um pouco com essas coisas, tanto no processo de trabalho como no processo de decisão sobre que políticas a gente está implementando, não é? Eu acho que esse deve ser o caminho, pegando as sugestões destes fóruns, dos debates dos conselhos gestores, enfim, colocando isso na roda. É decepcionante. Bom, isso pode ser modificado também, você fazer um contrato com outro tempo, não é? Você comentou também de 3 unidades que não foram municipalizadas até hoje em São Paulo. Uma, né, o Vila Mariana. Tem mais 2, tem a Lapa e tem Pinheiros. Nós temos aqui uma luta, que dá até lembrar, né, o nosso fórum, o Conselho Gestor de Pinheiros, para a municipalização do CS1 de Pinheiros, que a gente não consegue efetivar, mas eu acho que tem que ir um pouco mais para a rua agora para ver se a gente... é um espaço importante, subutilizado, entendeu? Não, pois é. Bom, era um pouco isso que eu queria, acho que deveria estar colocando. Olha, eu acho que a gente já está estourando o tempo mesmo, então eu acho que está pintando uma proposta e uma sugestão que eu queria colocar aqui claramente. A prefeitura, ela tem poder discricionário para a escolha das organizações sociais. Então, eu acho que deve usar esse poder discricionário e dizer: eu não vou renovar necessariamente com a mesma organização social. Então, eu posso fazer um esquema de ouvir, né, a opinião dos conselhos gestores no processo de renovação e, eventualmente, dizer: eu não quero renovar. Tá certo? Então, vamos fazer um pouco esse jogo e usar o poder discricionário do executivo para
Mudar, se for o caso, é dizer, eu não sou obrigado a manter o contrato com a mesma instituição. E pode ser feito um esquema de licitação, que é aquelas que tiverem realmente maior eficiência e maior apoio, inclusive maior diálogo da sociedade, pode ganhar pontos no processo de licitação, né? Se a gente já sabe que o próprio Supremo vai exigir, no futuro próximo, que a gente espera que seja logo, licitação, então por que a administração não pode usar critérios de licitação pública, né, para a escolha das organizações sociais? Eu acho que deve entrar nessa linha, né? Ouvir a sociedade, não dizer que é necessariamente renovar com as mesmas organizações sociais e fazer o esquema de licitação. Isso eu acho que é um caminho. A outra, que eu acho que é importante, é no que diz respeito à entrega de territórios para organizações sociais, é retroceder. Claramente, é voltar atrás no processo de concessão, né, por contrato de gestão de territórios. Eu acho que é isso que tem que ser claramente definido, para que a gestão pública assuma claramente a gestão do território. Tá certo? E aí, é aquela discussão, uma briga que se falava, não, gestão versus gerência, né? Aí se dizia o seguinte, eu entrego a gerência de um hospital para o setor privado, mas não a gestão, né, a função, no caso, do hospital em relação ao SUS, que seria da gestão. Tá certo? Então, existe uma tentativa aí de separação, mas o que interessa é basicamente isso. Voltar atrás, claramente, no processo de concessão por contrato de gestão de territórios para a gestão por organização social. Isto deve ficar claramente a cargo do setor público, da administração pública. Tá certo? Se vai continuar com convênios e utilização desse mecanismo para a contratação de pessoal, é outra história, pode ser visto isso em cada um dos territórios, particularmente dependendo das situações específicas, mas não essa questão da gestão. Então, eu acho que se forem nesta linha, a gente talvez possa amadurecer algumas propostas para um debate, né, nas pré-conferências e tal, e talvez se consolide, né, um conjunto, claro, vamos dizer, de referência para debates na Conferência Municipal de Saúde. Obrigado. Dado o avançado da hora, eu quero agradecer o convite e reforçar o que o deputado Méder falou, da importância de se pensar em outro momento, antes até da conferência, né, para a gente organizar melhor, né? E aí, as regiões que ainda estão aqui, eu acho que tem que rever essa questão das bases e tentar trabalhar o melhor possível. E aí eu gostaria de dizer o seguinte, não sei se abertou o tempo, mas na gestão anterior do Conselho Municipal foi passada uma contribuição de um ex-conselheiro, Dr. Paulo Capel, preocupado com a forma de se fazer conferência. E a gente teria de avançar e ousar, sabe, ser um pouco mais produtivo, né? E ali ele coloca 10 pontos importantes para a gente refletir, a partir inclusive da pré-conferência, que é fazer com que a gente fuja da cilada e deixar para a plenária final trocentas proposições lá, propostas, e que não acaba, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar isso desde o início, ok? Obrigado. Pessoal, bem ferrado. Olha só queria falar o seguinte, eu apresentei em 2008 um projeto que está começando a ser votado na Câmara, que atualiza a lei dos conselhos gestores. Então, algumas das preocupações do Fred é um projeto de 2008. Eu acho que os movimentos na cidade poderiam faltar um pouco a discussão desse projeto, uma nova redação, foi feito com audiências públicas,
e ele muda muito a forma de relação dos conselhos gestores com o Conselho Municipal de Saúde, enfatiza mais a questão da formação dos conselheiros, etc. Em relação à Fundação Estatal, eu aprovei a lei da Fundação Estatal e ela foi vetada pelo CASSAB. Então, se o nosso governo quiser, é só mandar os vereadores derrubar o veto, e nós já temos uma lei da Fundação Estatal, que é uma lei moderna e que foi feita olhando para a experiência de vários municípios. E cria uma outra alternativa de gestão pública indireta, que é a o Alex falou, né, que em São Bernardo, eles estão usando o mecanismo da Fundação Estatal, né? É só derrubar o veto que já tem a lei. Então vamos atrás, né? Vamos atrás dos vereadores. Já vi.